acabou de juntar ao Portugal Digital Summit. Alguns dos momentos que não pode perder ainda nesta tarde. Para já, a visita da Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, que se vai juntar a nós. Depois, 18h40, temos o resumo do que aconteceu aqui hoje no Digital Daily News. E um bocadinho depois, às 19h, temos o nosso talk show, é o Digital Night Show, hoje apresentado por Rui Unas. Não pode perder. Portanto, ainda temos algumas horas pela frente de Portugal Digital Summit, desde segunda-feira em direto e online. Tudo o que aconteceu aqui com excelente qualidade de imagem está no nosso site, em Sapo Vídeos e também na posição 420 de todos os operadores. Vamos em frente, temos mais um painel de debate, vamos às nossas Digital Marketing Talks e desta vez vamos falar de marketing personalizado e localizado através de ferramentas como, por exemplo, a Internet das Coisas. A moderar este debate temos Rui Ferreira, da Exame Informática. Boa tarde e bem-vindos novamente. É uma das grandes vantagens dos meios digitais, permitir que as marcas sejam mais próximas dos consumidores, mas no mundo onde há tanta informação e o público é tão diversificado, importa perceber como chegar com a mensagem certa à pessoa certa, no momento certo. Para falar deste tema comigo tenho Pedro Pinto, diretor de marketing de comércio eletrónico da Sonai MCA, que nós conhecemos mais pelo supermercado e hipermercados Continente, e temos também Mónica Gonçalves, que é diretora-geral da Fever, uma plataforma dedicada a eventos. Portanto, o título deste nosso debate é marketing de precisão, mas nós há pouco estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos que os conceitos variam aqui um bocadinho e se calhar para metermos isto em pratos limpos para quem nos está a ver, o que é isto do marketing de precisão, Mónica? Sim, de facto é um conceito que pode ser um bocadinho abrangente e interpretado de diferentes formas. Eu gosto de pensar que o marketing de precisão é aquele que utiliza os dados para conseguir motivar o utilizador, entender as motivações desse utilizador, da pessoa que está do outro lado. E depois conseguir adequar as mensagens da maneira certa para essa mesma pessoa, de forma a conseguir despoletar o trigger que vai acionar ali ou uma compra ou uma ação desse mesmo utilizador. E depois, imediatamente a seguir, há uma terceira fase que passa por sequenciar a comunicação com o número correto de vezes, e é importante o número correto de vezes para que a pessoa de facto despolete essa mesma ação. De facto, o marketing de precisão tem várias formas, eu dando aqui alguns exemplos concretos, e para além de ter várias formas, também tem várias maneiras de ser feito e pode ser bem ou mal feito. E há muitos exemplos de marketing de precisão bem feito, mas nós também nos deparamos no dia-a-dia com muitos exemplos de como não se deve fazer. Um exemplo concreto, comprar uma peça online, passado 3 dias recebo essa peça e recebo também um e-mail da marca que me diz que eu tenho 10% de desconto na peça que eu acabei de comprar há 3 dias. Quer dizer, isso está-me a transmitir, para além de não gostar, está-me a transmitir sensações sobre essa marca. Está-me a mostrar que essa marca não percebe qual é que é a minha jornada de consumidor, está-me a mostrar que a marca não entende aonde é que eu estou, do ponto de vista de jornada, e por outro lado está-me a afastar de alguma maneira dessa marca. Acho que também já todos fomos impactados com os ténis que fui pesquisar online e de repente sou impactada nas próximas pesquisas nos motores de busca que faço com esse mesmo ténis durante 10 vezes. Mais uma vez a reação é a mesma, é de afastamento em relação à marca, não é? Portanto, há aqui, o que é importante de facto aqui no marketing de precisão, para além de colocar as mensagens certas no momento certo para o consumidor certo, é de facto entender a jornada desse mesmo consumidor e entender onde é que ele se encontra dentro dessa jornada para conseguir agir da maneira mais eficiente possível. Já vamos explorar um bocadinho melhor esse tema. Pergunto aqui ao Pedro. Está totalmente de acordo com este conceito de marketing de precisão? Gostaria de acrescentar aqui mais alguma coisa sobre este termo? Sim, não, estou totalmente de acordo e acrescentaria, e acho que este detalhe que a Mónica estava a reforçar é de facto importante, porque acho que é mesmo os 3 pilares que temos que pensar quando falamos em marketing de precisão e que são os 3 especialmente relevantes. E é fácil às vezes esquecermos de um e dar mais peso aos outros, por isso é como o Rui dizia na introdução, mensagem certa, ok, sem dúvida, pessoa certa, por isso targetizarmos as mensagens, conhecermos as pessoas,
mas não só conhecemos as pessoas, e depois o tema do timing, do momento certo em que apresentamos as mensagens. E se se um destes 3 pilares não estiver a ser bem trabalhado ou estiver a ser descurado, vamos estar a fazer marketing de precisão, mas não vai ser marketing de precisão bem feito, e vai ser este marketing de precisão, como a Mónica dizia, que vai depois dar má fama ao marketing de precisão e levar até os consumidores, por vezes, a ficarem um bocadinho de pé atrás com algumas destas coisas que já nos aconteceram a todos nós, nomeadamente quando os exemplos da Mónica, quando navegamos na internet e somos impactados por alguns anúncios. Mas, ou seja, marketing de precisão, porque a nossa relação com o marketing, como vocês acabaram de dizer, é uma relação difícil. Às vezes amor, outras vezes um bocadinho de ódio. O marketing de precisão melhora, piora ou, lá está, depende muito da forma como é aplicado? Depende muito da forma como é aplicado. Melhora necessariamente se conseguir transportar o utilizador para uma ação, piora necessariamente se confrontar o utilizador com este tipo de chamadas constantes de atenção. E é uma linha muito ténue entre aquilo que é o marketing de precisão bem feito e mal feito. Daí a importância de estrategicamente entender a jornada do consumidor e conseguir encaixá-lo em determinados momentos para lhe conseguir dar exatamente a mensagem correta no momento certo. Ok. Pergunto também à Mónica, ou seja, existe aqui um sentimento para o marketing de precisão funcionar bem, é preciso conhecer bem o cliente, e isso tradicionalmente implica, ou não, diga-me depois a Mónica se é assim ou não, termos mais dados sobre o consumidor, mais dados sobre os seus gostos, se calhar o sítio onde vive e tudo mais. Mas, ou seja, como é que a Fever, por exemplo, faz esta personalização das recomendações que depois faz aos vossos utilizadores, aos vossos clientes? Eu diria que aqui também há que distinguir, há vários níveis de informação que eu tenho que ter da outra pessoa. Eu posso ter uma base de dados robusta, qualificada, consentida, e aqui a questão do consentimento é muito importante. O GDPR trouxe aqui, desse ponto de vista, muitas melhorias. E posso ter essa base de dados de forma muito robusta e saber bastante sobre a outra pessoa que está do outro lado. Mas posso não saber nada, ou seja, repescando o exemplo que dei há pouco em relação aos ténis, basta-me ir a uma página de detalhe de produto, dos tais ténis, e levar comigo um cookie que me vai perseguir. E isso, a única coisa que ele sabe é que, efetivamente, houve uma pessoa que esteve naquela página sem mais informação nenhuma, sem saber se sou do sexo feminino ou masculino, onde é que vivo, o que for, não é? Portanto, há aqui que distinguir efetivamente os vários níveis de informação que eu posso ter sobre as pessoas. O marketing de precisão pode ser feito para diferentes objetivos, estrategicamente. Pode ser feito numa perspectiva de reconquista de clientes, de fidelização desses clientes, e aí sim tenho bases de dados robustas, consentidas, com bastante informação sobre as pessoas, porque a fui recolhendo ao longo do tempo. Mas posso também fazê-lo numa perspectiva de captação. E nessa perspectiva de captação eu não tenho necessariamente que ter uma quantidade infindável de dados. Só tenho que saber que aquela pessoa esteve a ver aqueles ténis naquele site em particular. Ok. Pedro, consegue dar-nos aqui alguns exemplos de que, no caso do Continente, como é que vocês aplicam estas técnicas e que técnicas são estas de marketing de precisão e que tipo de resultados é que isto também vos traz? Sim, eu aproveitando até esta divisão que a Mónica fez, acho que faz sentido também dividir, e nós utilizamos estas ferramentas também, quer numa lógica de angariação de clientes novos, quer numa lógica de fidelização de clientes novos. E naturalmente, quando estamos a falar de fidelização, temos aqui um conjunto de dados adicionais sobre os clientes, porque já os conhecemos e podemos de facto trabalhar a mensagem e o timing, como dizíamos há bocado, com base nessa informação que sabemos sobre os clientes. Como é que nós fazemos isto no Continente? Pronto, como todos sabem, o Continente é um dos principais anunciantes a nível nacional, não é? Mas focando nas ferramentas mais personalizadas e mais targetizadas, que é isso que estamos aqui a falar, eu destacaria o que fazemos ao nível de email marketing, por exemplo, em que procuramos trazer, mais uma vez, nestas duas lógicas que referimos, procuramos trazer quer uma perspectiva de angariação, em que sabemos menos coisas sobre os clientes, quer numa perspectiva de fidelização,
em que aí já sei muitas coisas, já tenho um histórico de compras, já tenho um histórico de interações com o meu apoio de cliente, já tenho um histórico de situações em que o cliente precisou da minha ajuda, por isso tenho aqui um conjunto histórico de qual é o seu comportamento típico, por isso tenho aqui um conjunto de alavancas que posso acionar e de informação que podemos acionar. E por isso, de facto, e que nós acionamos através de email marketing, que de facto é uma ferramenta muito relevante para nós. Depois destacaria também, nós temos um grande ativo no nosso negócio, que é o Cartão Continente, como toda a gente conhece, e que usamos também o Cartão Continente como um instrumento para construir esta relação com o cliente, para lhe apresentar propostas que sejam adequadas ao seu perfil. Lançamos recentemente, por exemplo, uma funcionalidade de um folheto personalizado para os nossos clientes, adequado à tipologia de produtos que fazem sentido para aquele cliente em particular. Isto para além depois de outros meios normais, como push notifications nas nossas apps ou web pushes ou outros meios. Por outro lado, e aqui numa perspectiva agora de meios não próprios, chamemos-lhe assim, também trabalhamos naturalmente ferramentas de publicidade digital, em que procuramos impactar atuais clientes e eventuais novos clientes, prospects ou clientes que tentamos angariar e procuramos também impactá-los com as nossas mensagens, as nossas promoções, as nossas campanhas, muito com esta lógica de impactá-lo no momento certo, seja por respostas a pesquisas, seja em campanhas mais de awareness, de trabalhar redes sociais, ou meios de display, ou outros meios mais de awareness, em meios depois mais de fundo do funil, respostas a pesquisas, iniciativas de remarketing também, mas procuramos fazê-las bem feitas e não continuar a perseguir o cliente com os ténis depois dele ter comprado os ténis. Mas por isso diria que temos esta multiplicidade de ferramentas, algumas próprias que conseguimos gerir diretamente, outras que não gerimos diretamente, que são ferramentas de publicidade digital. O padrão entre elas é que tentamos, de facto, trabalhar as mensagens adequadas para cada momento, com base na informação que sabemos sobre o destinatário. Ok. Pedro, mantenho-me consigo e pergunto, ou seja, quem nos está a ouvir, se calhar neste momento pensa que para poder fazer um bom marketing de precisão, se calhar precisa ter um grande volume de ferramentas, um grande volume de dados, e se olharmos para aquilo que é o tecido empresarial português, acima de tudo constituído de pequenas e médias empresas, muitos poderão pensar, isto é demasiado para mim. Portanto, aquilo que lhe pergunto é, o marketing de precisão faz sentido para todo tipo de dimensão de empresas? E se sim ou não, também pedia que se pudesse partilhar aqui alguns conselhos práticos que pudesse deixar a quem nos estiver a ver sobre como aplicar bem um bom marketing de precisão. Sim, eu começaria por dizer que sem dúvida que faz sentido, não é? E acho que para qualquer pequeno negócio, até diria mais que até mais para pequenos negócios, tem um grande desafio hoje, que tem que ser encontrado. Okay? E para ser encontrado esse negócio, as ferramentas de marketing de precisão podem ser essenciais. E uma das vantagens, já dou alguns exemplos, uma das vantagens deste tipo de ferramentas também é que não estamos a falar aqui, para quem conhece e trabalha com estes tipos de ferramentas, podemos trabalhá-las e otimizá-las para não estarmos a falar aqui de volumes de investimento muito grandes. Podemos otimizá-las em relação às audiências que trabalhamos, quando falamos de pesquisa paga, em relação às keywords que trabalhamos. Por isso, há aqui muitas formas de otimizar e de pequenos negócios ou de negócios de pequena dimensão conseguirem, de facto, trabalhar estas ferramentas. Porque eu diria que é essencial para esses negócios hoje serem encontrados no mundo digital. Por isso, nós sabemos hoje que cada vez mais, há imensos estudos sobre isso, cada vez mais esta jornada de compra, que a Mónica também referia há bocado, começa muito no digital, ainda que depois a compra se possa efetivar no retalho físico. Sabemos que isto é um fenómeno crescente e por isso conseguir ser encontrado nestes meios digitais é essencial. E várias formas de fazer isso, já referi pesquisa paga, Google Shopping ou anúncios de texto. Essencial também trabalhar, pensando também no retalho físico, a procura e aparecer quando se pesquisa por lojas. A Google também tem dados de volumes crescentes de pesquisas sobre loja perto de mim, restaurante perto de mim, supermercado perto de mim, onde comprar alguma coisa. Por isso, este volume crescente também de pesquisas é essencial para esses negócios de pequena dimensão conseguirem aparecer nos resultados, seja no Google Maps, seja como resultados de pesquisa, para de facto conseguirem ser encontrados.
E depois aqui o desafio para conseguirmos fazer isto sem falar de volumes de investimento que sejam impraticáveis para alguns negócios, é de facto trabalhar a otimização e o controlo adicional que estas ferramentas novas de performance marketing dão aos negócios para conseguirem de facto gerir o seu orçamento de uma forma otimizada. Mónica, antes de avançarmos, calhar, para outra questão, algumas dicas também gostasse de partilhar? Sim, eu creio que é um bocadinho esta informação que o Pedro acabou de passar. A verdade é que há aqui muitas formas de chegar ao utilizador, ao dia de hoje. E, acima de tudo, o marketing de precisão. O que nos traz aqui é deixarmos a esfera da suposição, vamos investir aqui, vamos lá ver o que é que isto vai dar, para passarmos à esfera do concreto, não é? E através da utilização das ferramentas que o Pedro comentava, de comunicação, aquilo que conseguimos fazer é efetivamente ter quase que a priori uma noção daquilo que nós vamos atingir. E isso é o interessante do marketing de precisão, é entender de antemão quais os resultados que vamos obter, se obviamente fizermos a coisa da forma certa, com determinada ação de comunicação. E, portanto, isso traz aqui uma mudança radical no paradigma da comunicação, não é? Obviamente que ações de notoriedade continuam a fazer todo o sentido, mas quando entramos em temas que têm mais a ver com a performance do próprio negócio e com a geração efetiva de negócio, então aqui o marketing de precisão ganha uma relevância cada vez maior. Ok. Falando de novas tecnologias, existe aqui todo um conjunto de tecnologias emergentes, algumas já existem há muito tempo, mas estão agora a ganhar músculo. Falámos há pouco de redes 5G, quando foi anunciado o painel falou-se de internet das coisas, temos também a questão da inteligência artificial. Pergunto à Mónica como é que se imaginam a explorar todas estas novas possibilidades. Os sensores são cada vez mais, ou seja, a forma como nós partilhamos, também estamos a partilhar mais dados. Como é que se imaginam a usar, a tirar partido destas novas tecnologias para, lá está, fazer passar boas mensagens, as mensagens certas, no momento certo, à pessoa certa? O 5G, a combinação do 5G com a internet das coisas e a inteligência artificial é de facto aqui um mix poderosíssimo do ponto de vista do marketing de previsão. Não vejo ainda nos próximos tempos o 5G com a internet das coisas a funcionar na sua plenitude. É preciso 1 ou 2 releases para que tudo isto comece a fazer sentido e que a tecnologia fique de facto musculada e madura. Mas a verdade é que a combinação do 5G e da inteligência artificial traz aqui um potencial muito relevante. E a verdade é que mesmo ao dia de hoje já há muitas empresas a utilizarem a inteligência artificial com machine learning e big data, a Amazon, a Google, o Facebook, o próprio LinkedIn e o Twitter, e temos exemplos também de empresas portuguesas a trabalharem nessa área, como é o caso da Unbabel, em que de facto potencia aqui, trazem estas ferramentas para cima da mesa de uma forma muito interessante para conseguir que o consumidor de facto haja. Este é o ponto, onde é que está o trigger do utilizador. Ora, o que isto faz tudo é que possamos, por um lado, recolher dados de uma forma muito mais rápida, analisá-los de uma forma muito mais célere, fazer análises preditivas de uma maneira mais acertada e depois agir em cima dessa informação. E eu acho que aqui, e principalmente no contexto em que todos vivemos, a questão da agilidade ganha uma premência ainda mais interessante, não é? E, portanto, a conjugação destas tecnologias vai nos tornar muito mais ágeis do ponto de vista de decisão e de ação, porque nos vai permitir a montante fazer todas estas coisas de uma forma muito mais rápida e muito mais acelerada. Estamos muito longe de um cenário onde eu estou a entrar numa cidade e está aqui uma notificação no meu telemóvel a sugerir-me um evento, por exemplo, da Fever. Olha, atenção que este fim de semana tens isto... Eu vou só fazer uma pequena correção. A Fever é uma agência de comunicação e, portanto, nós não temos a plataforma de eventos, mas eu imagino a fazer exatamente isso. Se calhar já não vai ser, é no telemóvel. É no próprio carro em que isso vai acontecer, não é? E a fazer-lhe essa recomendação de que há uma série de coisas para explorar com base exatamente no seu perfil e na forma como interage, se calhar, com outro tipo de informação.
Ok, muito bem. Pedro, estamos a passar de marketing de precisão para marketing preditivo, ou seja, uma coisa é entregar a mensagem certa, outra coisa é, e falamos um bocadinho disso aqui agora, que é antecipar quase aquilo que o consumidor vai querer, e isso acredito que do ponto de vista das empresas, das marcas, isso tem um valor fortíssimo. Sim. Sim, sem dúvida. Eu diria que sim, que estamos de facto a evoluir para uma lógica mais de marketing preditivo. Aliás, falávamos antes de começarmos, já não é de agora, falávamos antes de começarmos no caso da famoso da Target, de ter previsto a gravidez de uma adolescente e ter informado o pai dessa adolescente que a filha estava grávida, com base nos seus padrões de consumo, ter conseguido prever que estava ali uma criança a caminho. Por isso, não é de facto, não é um fenómeno assim tão recente, e eu diria que está intimamente relacionado com aquilo que falávamos há bocado e que vai ser potenciado por isso, que é com volume de dados que existem disponíveis cada vez mais, capacidade de processar esses dados e sobretudo, a possibilidade de colocar inteligência artificial e machine learning em cima desses dados, que vão de facto conseguir encontrar ali padrões que por vezes são mais difíceis de encontrar para o ser humano, mais difíceis muitas vezes de encontrar em tempo útil, também como a Mónica dizia, e que com algoritmos de machine learning e inteligência artificial a trabalhar esse volume massivo de dados que nomeadamente que os retalhistas hoje têm, consegue apresentar essa experiência. Isso por um lado. Por outro lado, já assistimos hoje a isso de certa forma, não é? Já falamos aqui de publicidade digital, por exemplo, no Google, que hoje já disponibiliza ferramentas de otimização das campanhas que estamos a fazer, com base em inteligência artificial, que apresentarão os nossos anúncios aos utilizadores que terão mais probabilidade de converter ou de fazer a ação que nós queiramos que farão com esses anúncios. Por isso, com base aqui em algoritmos preditivos que são utilizados e que identificam determinados utilizadores com probabilidade de converter ou de fazer a ação que queremos com o nosso anúncio. Por isso, eu diria que sim, que estamos a evoluir para essa lógica e que será um caminho que vai ser potenciado nos próximos tempos. Aí os ganhos podem ser grandes, mas, ou seja, voltando àquela questão de se a mensagem não for bem passada, portanto, se adivinharmos ao lado, os riscos também acabam por ser maiores, ou os consumidores, na prática, também ou seja, ligam mais às mensagens positivas e aquelas que não são tão bem direcionadas acabam por também já não ter um efeito tão negativo neles. Eu acho que terá sempre um efeito negativo, embora depende sempre da forma como pusermos a mensagem e como colocarmos isso à frente do cliente. Mas eu acho que pode ter um efeito negativo, não é? Pode ter o efeito negativo do exemplo dos ténis que falávamos há pouco, e pode ter um efeito negativo, que também está relacionado com algo que falamos há bocado, porque cada vez mais, e até com este tema do GDPR, as preocupações que os utilizadores têm com a privacidade dos seus dados, com o que é que as empresas estão a fazer com os meus dados, é uma preocupação cada vez maior. E essa preocupação vai ser muito mais exacerbada se aquilo que as empresas estão a fazer com os dados não for para apresentar mensagens que sejam relevantes para o utilizador. Okay? Eu acredito que se os dados forem bem trabalhados e apresentarmos algo aos utilizadores e aos consumidores, os consumidores vão ver valor, vão aceitar melhor que eu esteja a trabalhar os seus dados e a utilizar os seus dados. Se as mensagens forem ao lado e o utilizador não vir valor nisso, de facto todas estas preocupações de privacidade e de proteção de dados vão ser muito mais extremadas e as pessoas vão ter muito mais preocupação. Ok. Os peritos e marketing estão sempre a olhar para novas oportunidades para chegarem até às pessoas. Já falamos aqui um bocadinho destas grandes plataformas, Google, Facebook ajudam, facilitam imenso a chegar a novos clientes, aos clientes que já têm, mas aquilo que pergunto é que outras novas plataformas é que já estão a usar ou estão a considerar usar para conseguirem chegar melhor até aos clientes? Sim, nós procuramos estar presentes, nós utilizamos uma multiplicidade de plataformas e o que procuramos é estar presente nas plataformas e nos formatos que fazem sentido
para a mensagem que queremos mostrar, tendo em conta o público-alvo que está nessa plataforma e o momento da tal Customer Journey, se estamos a falar de mensagens para trabalhar notoriedade ou mensagens mais para trabalhar conversão, procuramos adequar os formatos onde estamos a essa tipologia de mensagens. E por isso também, como retalhista de grande dimensão que somos e como anunciante de grande dimensão que somos, procuramos um bocadinho transversalmente estar um bocadinho atentos a tudo o que vai surgindo e a perceber onde é que podem estar as oportunidades que faça sentido experimentarmos, testarmos, percebermos se é por ali para depois construirmos em cima dessas aprendizagens. Ok. Restam-nos menos de 3 minutos para terminar. Volto à Mónica. Portanto, já falamos aqui um bocadinho de plataformas. Também já demos aqui alguns conselhos práticos. Agora perguntava-lhe, se calhar, tendências às quais as empresas portuguesas devem estar atentas dentro desta área do marketing de precisão e que devem e podem começar a explorar a curto prazo. Eu diria, pronto, falámos de uma questão do 5G, apesar de não ser uma área para ser explorada já imediatamente, mas há várias outras. Eu diria que a questão de criar experiências de personalização cada vez mais sofisticadas para os clientes. O Pedro acabou de falar agora aqui da questão do folheto que o Continente já trabalha, que é personalizado para cada um dos utilizadores. Nós também já vemos muito isso do ponto de vista de comunicação, de facto a personalização das mensagens em função dos utilizadores, mas há outras áreas para explorar. Por exemplo, um website não tem que ter a mesma cara para mim que tem para o Pedro, por exemplo, e ao dia de hoje ainda ninguém está a pensar exatamente nessa fase, mas acho que devemos todos começar a pensar na forma de o fazer e de como é que podemos evoluir para aí. Depois a questão da omnicanalidade, a verdade é que é algo que é um chavão que nós já ouvimos há bastante tempo, mas que na verdade, na prática, ainda só encontramos entre devices, ou seja, entre aquilo que é o mundo físico e o mundo online, ainda não há de facto quando eu falo em omnicanalidade, quero dizer, para que as pessoas nos entendam, a capacidade de transmitir as mesmas mensagens nos vários canais, quer sejam eles digitais ou offline. E ainda não vemos muito bem como é que isto vai acontecer. Vai ser interessante perceber, com a compra recente que a Amazon fez da Whole Foods, como é que isto se vai processar mesmo internacionalmente e como é que esta visão mais seamless de todo o universo da marca vai acontecer. E depois eu diria que do ponto de vista de tendências, as grandes tendências do marketing também se vão aplicar ao marketing de precisão. Estamos a falar dos propósitos da marca, a questão dos valores, da transparência, da confiança, a agilidade que falávamos ainda há pouco e acima de tudo, eu diria a capacidade que a marca tem de criar relações humanas com o consumidor vai ter que também ter aqui um papel dentro do marketing de precisão. Mónica, Pedro, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por terem vindo cá partilhar os conhecimentos que têm na área de marketing de precisão e ficamos com esta lição. O marketing, quando é bem feito, é amigo dos clientes.